morre, Deus nunca é vencido. Olá galera, boa noite, tudo bem? Como você já sabe, eu sou Adelso Calvetti, tá legal? Coordenador do Projeto Alcançar, e hoje vou ministrar aula de português para concurso público. Nas aulas anteriores nós falamos de fonema, nós falamos de tongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, dígrafo, tá ok? Falamos também sobre processo de formação de palavra, a partir qual a estrutura de cada palavra. Entendemos que em uma estrutura de palavra nós encontramos o prefixo, o radical e o sufixo, tá ok? Em função disso, nós encontramos alguns assuntos bem interessantes de prova, que falou sobre a palavra ser formada por derivação ou composição. Na derivação, ela vai poder ser chamada de derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação prefixal sufixal, derivação imprópria e derivação regressiva. Tá legal? E quando nós encontramos dois radicais, duas informações em uma só palavra, nós falamos que essa palavra ela é composta. Ou seja, como que os senhores poderão encontrar esse assunto em prova? Aqui a palavra mencionada poderá ser composta por aglutinação ou composta por composição. Aglutinação ou justaposição, melhor dizendo. Tá ok? Mas hoje eu quero falar para os senhores sobre o processo, sobre classe gramatical. Observe, senhores, na língua portuguesa nós temos classes de palavras. E essas classes de palavras, senhores, elas são formadas por 10 classes, tá ok? Vamos ao entendimento? Eu tenho um primeiro grupo que nós chamamos de artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo e verbo. A esse primeiro grupo nós classificamos de classe de palavras variáveis, aquelas que nós conseguimos colocar no plural, flexionar em gênero, número e grau, tá ok? Descendo aqui, senhores, nós vamos falar sobre o grupo de palavras invariáveis, aquelas palavras, senhores, que os senhores não vão encontrar sendo flexionadas, ou seja, colocadas no plural, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, galera, vamos voltar para a nossa aulinha. Eu já acabei de falar para os senhores que na língua portuguesa existem 10 classes de palavras, 6 variáveis e 4 invariáveis. Para decorar as palavras invariáveis, você pode chamar de SIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então grave. SIPA. São as 4 classes de palavras invariáveis. Nesse momento, eu gostaria de fazer um destaque para os substantivos. O que seria os substantivos? Substantivo é a palavra variável que dá nome a seres de um modo geral. Tá ok? Então vamos entender a importância do substantivo, tá legal? Já falei que o substantivo é a palavra variável que dá nome a seres. Então, banana, caneta, camisa, boné, lápis, tudo isso é substantivo que dá nome a seres de um modo geral. Gostaria de chamar a atenção dos senhores que um substantivo ele pode ser comum ou próprio. O que seria um substantivo comum? Quando eu falo a palavra rio com a letra minúscula, rio. Sabe o que eu encontro aqui? Melhor, vamos apagar. Quando eu coloco aqui, ó, a palavra rio, ele é um substantivo comum porque ele determina qualquer rio. Agora, se eu colocar aqui, ó, Rio
É um rio famoso em São Paulo. Então, o rio Tietê é um substantivo próprio. Então, o substantivo comum, ele se refere a todos os rios. E o substantivo próprio, ele, como o nome já diz, ele é escrito com letra maiúscula e trata-se apenas de um rio, tá ok? Então, os substantivos, ele tem essa característica bem importante. Senhores, mas hoje eu gostaria de iniciar com os senhores falando sobre os nossos pronomes, tá legal? Os nossos pronomes, eles são flexionados em gênero, número e grau. Ou melhor, os nossos pronomes, eles vão pertencer à classe de palavras variáveis, onde você vai encontrar ora sendo pronunciado na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e plural. Vamos para o quadro? Eu tenho nossos pronomes pessoais do caso reto. Observe aqui, senhores. Meus pronomes pessoais do caso reto, eu vou fazer uma brincadeira aqui com os senhores. Eu, tu, ele ou ela. Olha que interessante. Agora, nós, vós, eles ou elas. Observe então, senhores, como eu já estava falando, pronomes pessoais do caso reto, eles são representados pelos pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Observe aqui o que está acontecendo. Vamos fazer, os alunos precisam aprender a montar esse quadro sozinho. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Agora o aluno ele vai vir do lado, vai botar assim, ó, o número 1, ó, 2 e 3. Tá legal? Repetindo, 1, 2 e 3. Que interessante, né? Aí, eu vou pegar nesses três primeiros e vou botar S de singular. Nos três últimos, P de plural. Então, eu tenho... Vamos fazer um traço. Ó, olha como é que é fácil o estudo dos pronomes. Olha como é que é tranquilo, senhores. Vamos fazer traços e traços. Que interessante ficou agora. Sabe por quê? Agora eu sei que o pronome pessoal do caso reto, representado pelo pronome eu, trata-se da primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Olha que interessante agora. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, gostaria de chamar a atenção para o seguinte: se aparece o pronome tu na prova e perguntar se ele é um pronome pessoal do caso reto ou pronome pessoal do caso oblíquo, a resposta é tu é um pronome pessoal do caso reto, tá ok? É de primeira, segunda ou terceira pessoa. Tu é de segunda pessoa do singular, tá bom? Isso é muito importante, cai em prova, então vale a pena destacar para os senhores. Vamos reforçar nosso estudo? Os pronomes pessoais do caso reto, representado pelos pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E que eu representa a primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural.
Ok, senhores? Aí estão os nossos pronomes pessoais do caso reto. Então, agora nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok? Vamos traçar uma linha. Eu gostaria que os alunos treinassem a montagem desse processo. Agora eu tenho pronome pessoal do caso reto, de primeira pessoa, eu. O pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo. Então, esses também serão de primeira pessoa. Agora, tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, se, consigo, o, a, lhe. Ok? Então, me, mim, comigo, pronome pessoal do caso oblíquo, de primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo, pronome pessoal do caso oblíquo, de segunda pessoa do singular. Se, consigo, o, a, lhe, pronome pessoal do caso oblíquo, terceira pessoa do singular. Vamos aqui agora, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, eles ou elas, se, consigo. Ao diferencial, os, as, lhes. Então, senhores, montamos o nosso quadro de pronomes. Os nossos pronomes podem se dividir em pronome pessoal do caso reto ou pronome pessoal do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Pronome pessoal do caso oblíquo. Eu, no caso, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, se, consigo ou a, lhe. Nós, nos, conosco. Então, entendo. Todos esses aqui são pronomes pessoais do caso oblíquo. Todos esses aqui são pronomes pessoais do caso reto. Continuando, galera, a nossa aula, e para finalizar a nossa aulinha de pronomes, eu gostaria de fazer um destaque. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, representados pelos pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E temos também os pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo ou alhe, nos, conosco, vós, convosco, se, consigo, os, as, leis. A sacada mais interessante é que eu quero passar para vocês que num concurso público eles vão querer saber qual é a função do meu pronome pessoal do caso reto e a função sintática, né? Função sintática do pronome pessoal do caso reto e a função sintática do pronome pessoal do caso oblíquo. Olha só o que está acontecendo aqui. Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão ter a função de sujeito da minha oração. Ao passo que os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ter a função de complemento da minha oração, podendo ser objeto direto ou objeto indireto. Algo que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas observe nas frases aqui. Atenção para a frase. Pedro e Paulo passaram na prova.
Que legal, muito bom, muito interessante. Parabéns aí para o Pedro e para o Paulo. Mas observe, numa frase nós precisamos identificar quem é meu verbo. Verbo é a palavra variável que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? Aí eu pergunto para o meu verbo. Eu já identifiquei que passar é verbo. Eu pergunto ao meu verbo: quem é que passou na prova? Pedro e Paulo. Legal. Então, Pedro e Paulo são os caras que estão praticando a ação expressa pelo verbo. Então, Pedro e Paulo eu chamo de sujeito, tá ok? Mas o mais importante é que eu posso substituir as palavras Pedro e Paulo por um dos pronomes pessoais do caso reto. Qual seria? Quando eu falo que eu é de primeira, tu é de segunda, ele ou ela é de terceira do singular, nós, primeira do plural, vós, segunda do plural, eles ou elas, ou seja, olha onde está o meu pronome pessoal do caso reto. Terceira pessoa do plural, mais de uma pessoa, eu vou chamar de terceira pessoa do plural. Quando eu falo para os senhores que o meu pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito em uma oração, é justamente porque o pronome eles substitui a palavra Pedro e a palavra Paulo. Então, eu poderia dizer Pedro e Paulo passaram na prova, ou poderia apenas dizer eles passaram na prova. Então, eu provei para os senhores que o pronome pessoal do caso reto poderá substituir os núcleos do sujeito. Tá ok? Então, eles passaram a prova. Senhores, para finalizar, observe essa frase. Estes livros já os li. Observe lá no pronome pessoal do caso oblíquo que os é um pronome de terceira pessoa do plural. Mas sobre todas as coisas eu comentei com os senhores que os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função de quê? De complementos da oração, podendo ser objeto direto ou objeto indireto. O que nós vamos estudar mais para frente. Mas vamos observar nessa frase. Estes livros já os li. Observe o verbo. Quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? Estes livros. Estes livros é o objeto direto do verbo ler. E esse os, representado pelo pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem a função de objeto direto, porque ele é uma repetição do objeto direto que já ocorreu na minha frase. Por isso eu chamo de objeto direto pleonástico, ou seja, é uma figura que os senhores vão estudar à frente, tá legal? Mas o mais importante é que se entenda que o hoje tem a função de complemento da minha oração. Para concluir, senhores, gostaria de agradecê-los pela oportunidade que os senhores me dão, tá legal? Alunos do Projeto Alcançar, juntos somos mais fortes. Deem uma lida na aulinha de pronome, tá legal? Para que os senhores possam entender toda essa explicação que eu deixei aqui com os senhores, tá legal? Então, um forte abraço, fique com Deus e juntos somos mais fortes. E deem uma lida nas mais diversas classes de palavras, que são um total de 10, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis, tá ok? Um forte abraço, fique com Deus.